Bom, e passaram os dias, passaram os meses, passou 2015, passou 2016, passou 2017, eu acabei a faculdade, e aí eu comecei a ir numa nutricionista e comecei a fazer academia. Saindo para ir para a faculdade, eu quase não via ela o dia inteiro, chegava à noite ia para a faculdade, eu ficava sozinho, então foi desgastando o nosso relacionamento, né? Foi desgastando. E nisso... Aí foi a parte mais difícil. Se alguém falasse, olha, Lê, você vai passar por tudo isso, mas vai dar certo, eu falava, eu tenho certeza. Né? Porque, nossa, foi muito difícil. A gente rompeu. A gente ficou alguns meses naquela vai, vem, não vai mais, vem. E vamos continuar, vamos seguir caminho diferente. A fé sai, né? A gente perde o chão. O mal chega para todo mundo. Uhum. E aí atrasou minha menstruação. Nessa complicação toda, nessa dificuldade toda, nesses problemas todos que a gente estava enfrentando dessa nosso rompimento, atrasou minha menstruação. E aí eu falava, gente, a única coisa que a gente já havia comentado, né, é que talvez eu tivesse uma menopausa precoce, né, baixa reserva ovariana. Falei, gente, agora eu tô com 37 anos, meu casamento acabou, e agora, né, a menstruação também. Agora tô doente, vai saber, né? Agora morre, né? Não vai nada pra mim. Realmente, meninas, é muito difícil. E aí eu fui numa amiga, ela falou, olha, tá atrasado, só tem duas chances. Ou você tá com algum problema, ou você tá grávida. Eu falei, gente, não é possível. Tantos exames a vida inteira, foram 11 anos fazendo exames. Nunca atrasou. Certinho, regradinha. E aí eu fui e comprei 2 testes de farmácia, daqueles de R$5, e vim pra casa, onde a gente tava, pra casa, com fome, já era tarde, mal, sem falar, e fui, fiz o teste, e apareceram 2 risquinhos. Haja coração. Nesse relato, deu para observar que enfrentar a infertilidade é uma verdadeira montanha-russa de emoções, é uma verdadeira montanha-russa de sintomas físicos. Quantas de vocês que estão trilhando essa jornada já se depararam com a dúvida, com a incerteza, com o medo desse desconhecido, com a perda da zona de conforto, com a perda da autonomia, com a frustração? No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como funciona a consulta com o especialista em reprodução humana, aquilo que normalmente nós avaliamos e contamos para vocês e aquilo que a jornada vai mostrar o que vocês vão ter que passar. Então, continua comigo nesse vídeo, que nós vamos conversar tudo sobre o caso novo numa clínica de reprodução humana. Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto e também fundador deste canal Fertilidade e Saúde. E antes de começar o assunto de hoje, eu vou pedir um favor para você, que se você gostou desse vídeo, que você compartilhe essa ideia, você faça os comentários aqui embaixo, ativando o sininho para receber as notificações. Eu acredito que juntos a gente vai poder dar informação de qualidade, um embasamento científico, para que todos que estão trilhando a jornada da dificuldade para ter um filho possam alcançar a gestação com conforto emocional, com conforto físico, de cabeça erguida. A dúvida e a incerteza são marcas registradas de quem enfrenta a infertilidade. Não tem jeito. Esses sentimentos, eles ocorrem até mesmo antes do diagnóstico, quando mensalmente vocês vão pegando aquele teste de gravidez negativo, ou quando não dá nem para fazer o teste, a menstruação já anuncia que mais uma vez a maternidade não bateu na sua porta. Bom, e a primeira dúvida que chega a respeito de quando procurar um especialista é quem procurar. E na maioria das vezes, os casais, eles recorrem às indicações dos médicos, ginecologistas, onde a mulher faz a sua rotina, ou mesmo de outras pessoas conhecidas que tiveram boas experiências com aquele especialista.
E aí, então, chegou o dia da primeira consulta do caso novo. O casal geralmente chega com muito desgaste, com muitas incertezas, com muitas dúvidas, com muitos medos. E, na grande maioria das vezes, com acesso à informação disponível hoje pela internet, os casais já vêm com conhecimento prévio. Um conhecimento prévio, muitas vezes, embasado no que a ciência recomenda, mas um conhecimento prévio também que é embasado no que o marketing da medicina reprodutiva oferece. Então, a primeira coisa, quando o casal chega numa consulta, é a gente verificar se realmente o casal apresenta o diagnóstico da infertilidade. As maiores sociedades do mundo, a americana, a europeia, a rede latino-americana, e aqui no Brasil, as duas sociedades brasileiras, a de reprodução humana e a de reprodução assistida, recomendam que uma mulher que tem até 35 anos, ela deve procurar ajuda de um especialista quando a gestação não ocorre depois de 1 ano de tentativas com relações sexuais regulares. Esse tempo de espera cai para 6 meses, quando a mulher completou 35 anos ou ela tem uma idade maior do que esta, e também 6 meses é o período de espera para aqueles casos onde existe uma causa feminina de dificuldade para engravidar, como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, a endometriose, a obstrução tubária unilateral, quando uma das trompas não funciona, ou então quando o marido apresenta alguma alteração mais leve no espermograma. Mas a grande atualização nessa definição, pessoal, veio para as mulheres com 40 anos ou mais. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, o ASRM, em março de 2020, recomenda que mulheres com 40 anos ou mais devam procurar um especialista ou mesmo seu ginecologista imediatamente para que sejam rastreados os principais fatores que podem tornar a jornada em busca do bebê mais prolongada. E com isso, essas mulheres, esses casais, já devem ser submetidos aos exames rotineiramente utilizados numa primeira consulta, mesmo que nunca tenham tentado engravidar previamente. E essa mudança, pessoal, pelo ASRM, veio num tempo muito oportuno, porque ao longo dos anos, a mulher tem mudado a sua participação na sociedade. Antigamente, as mulheres ocupavam um papel exclusivo de donas de casa, de mães, de esposas. E com o passar do tempo, a mulher foi conquistando a sua independência, a sua autonomia, foi olhando mais para si mesmo, foi investindo na sua profissão, estabelecendo estratégias para ter a construção do plano de carreira. E essa mudança comportamental deslocou, então, a encomenda do primeiro filho para uma fase da vida reprodutiva mais tardia. E aí, então, a infertilidade acaba sendo um cenário mais frequente dentro desse novo panorama do perfil da mulher dentro da nossa sociedade. Um outro ponto importante, para vocês terem uma ideia dessa mudança, na década de 70, nós tínhamos a idade da mulher média que ela engravidava do primeiro filho antes dos 30 anos. Atualmente, a grande maioria das mulheres está encomendando sua primeira gestação depois dos 30, 35 anos. Anteriormente, a média de filhos para cada mulher girava em torno de 6 a 7. Atualmente, não chega à média de 2 filhos por casal. Então, houve uma mudança desse panorama, principalmente por conta do perfil da mulher na sociedade, e aqui a gente fica muito feliz, porque as sociedades médicas, uma das mais renomadas, modificou a definição da infertilidade dentro desse contexto de mudança de comportamento. E aí, pessoal, junto com esse deslocamento da idade da mulher para encomendar o primeiro filho, em paralelo, muitas de vocês estão experimentando o quê? O rejuvenescimento físico. Essa independência trouxe isso para vocês. Observem a Cristiane Torlone, com 50 anos, comparada à mãe dela quando tinha 50 anos. Para os parâmetros atuais, a mãe da Cristiane aparenta uma idade muito maior do que a idade da filha nessa foto. Observem a Jennifer, olha como os anos fizeram bem para essa mulher. Toda essa mudança física também
contribuiu para que a mulher postergue a gravidez. E quando ela não congela os óvulos, na maioria das vezes, numa idade oportuna, ela acaba, então, tendo que procurar um especialista. E aí, todo esse rejuvenescimento físico, infelizmente, não é acompanhado pelo rejuvenescimento ovariano, que, na verdade, existe uma forma de definir rejuvenescimento ovariano, mas para esta aula eu vou considerar que é a manutenção do potencial reprodutivo, que nós chamamos de reserva ovariana. E quando nós falamos em caso novo de infertilidade, quando nós falamos de consulta com especialista, não tem jeito, pessoal. O principal fator que obrigatoriamente tem que ser avaliado em toda consulta é o potencial reprodutivo feminino. Para a avaliação desta reserva ovariana, nós fazemos inicialmente a história clínica. Então, tudo começa com essa história clínica do casal. Nós vamos perguntar vários fatores, mas aqui a idade é o principal marcador, porque representa principalmente a qualidade dos óvulos. Nós temos mais outros 2 marcadores, mais relacionados à quantidade. Idade também é marcador de quantidade, mas aqui nós temos outros 2 adicionais. Um deles, que é o mais frequentemente realizado, é a ultrassonografia dos ovários, onde nós vamos contar essas estruturas pretinhas que são os folículos. O folículo é a estrutura do ovário que contém o óvulo. E quanto maior a idade da mulher, observem, menor é a quantidade de folículos. Por isso, pessoal, que os 35 anos é o grande sinal de alerta, porque depois dessa idade, a mulher começa a ter uma queda progressiva. E uma das situações mais complicadas que a gente tem na reprodução humana é a baixa reserva ovariana, porque isso não tem como controlar. Existem algumas estratégias que a gente pode tentar utilizar para melhorar a quantidade de folículos, mas são estratégias que não são universalmente aceitas pela ciência. Bom, mas eu falei dos marcadores de reserva ovariana, falei da idade, falei da ultrassonografia, e o terceiro marcador, que seria a dosagem hormonal. Existe a dosagem do FSH, que é um exame mais antigo, tem níveis de referência bem conhecidos, mas ele é pouco específico. E tem o hormônio antimileriano, que é o HAM, ou AMH, que é um dos marcadores mais específicos, mas que a gente não solicita de rotina. Existem situações particulares que a gente tem que avaliar na consulta, na história clínica, para definir a necessidade ou não de realizar esses exames. Bom, então estamos lá no caso novo, fizemos a história clínica, e o nosso principal objetivo já é, na história, identificar possíveis fatores que estão contribuindo para esta jornada mais longa em busca do bebê. Nesta história clínica, o médico também precisa se atentar às particularidades emocionais, à forma como esses casais estão reagindo a todo aquele novo, aquela novidade. Existem reações, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que são normais, completamente esperadas diante desse diagnóstico. E é importante, às vezes, a gente abordar isso com o casal, porque se é uma reação normal, a gente tem que tirar aquela sensação de culpa, aquela sensação de você se cobrar demais. Você tem que ter o direito de sentir o que precisa sentir para tornar a sua jornada um pouco mais tranquila e mais leve. Bom, então nós temos aí, nessa história clínica, nós vamos tentar fazer o diagnóstico. Na história clínica, nós vamos também buscar, eventualmente, estratégias que já definam para a gente qual é o tipo de tratamento que nós vamos fazer. Então, nessa primeira consulta, nós vamos fazer o aconselhamento sobre os tipos de tratamento que estão indicados em cada situação específica. E destes tratamentos indicados, nós vamos discutir qual é o sucesso, qual é a efetividade desses tratamentos. Lembrando que o marcador, né, a taxa mais mundialmente reconhecida para avaliar a efetividade do tratamento é a taxa de nascimento de bebês, ou conhecida também como taxa de bebês em casa. E aí, desta primeira consulta, depois desta abordagem, o casal sai lá com um pedido de exames, e aí, então, se encerra a nossa primeira avaliação. E aí, isso é o que normalmente é feito num primeiro momento. Só que, pessoal, na grande maioria das vezes, tanto vocês do outro lado da mesa, quanto nós, profissionais médicos que trabalhamos com a reprodução humana, focamos muito
no que o físico, no que o organismo, que o biológico precisa. E muitas vezes, a montanha-russa de emoções que norteia, que acompanha todo esse processo, ela é deixada completamente de lado. Então, o casal sai da consulta com um monte de informações objetivas, isso a gente vê de monte na internet, mas a gente deixa de contar para vocês que algumas reações são esperadas nessa fase. E isso podia ser o pulo do gato para ajudar vocês a terem uma cabeça mais tranquila, para que consigam discutir e estabelecer estratégias mais assertivas para enfrentar essa infertilidade. E agora, eu vou contar para vocês, então, como funciona essa montanha-russa de emoções que acompanha quem tem o diagnóstico dessa doença chamada infertilidade. Bom, mas por que montanha-russa de emoções? 2 psicólogos, pesquisadores da Universidade de Nevada, observaram que existem algumas reações que são completamente esperadas, são completamente normais diante do diagnóstico da infertilidade. E, através de alguns estudos, eles conseguiram mapear essas reações para demonstrar para nós, para vocês, que alguns sentimentos, algumas emoções são completamente normais. Por exemplo, muitas de vocês que estão numa jornada longa para ter um bebê, encontram, às vezes, uma mulher grávida na rua ou uma mulher com um bebê de colo, e aquilo parece uma afronta. Aquilo faz surgir dentro de você uma inveja, não uma inveja ruim, mas uma inveja com a sensação de injustiça. Isso, pessoal, é um dos sentimentos que faz parte da natureza humana na hora de lidar com a infertilidade. E aí aqueles psicólogos, então, conseguiram dividir para a gente essas sensações, esses sentimentos em algumas fases. Então, a primeira delas é a fase do choque, da surpresa, do espanto. Depois vem a negação, a raiva e, por último, a aceitação e a resolução. Norteando todo esse ciclo, nós temos aqui a ansiedade, o estresse e a depressão. Mas vale a pena lembrar, pessoal, que quando se fala de sentimento, de emoção, de psicológico, nós não temos tudo isso muito registradinho, bem certinho, dividido. Nós somos humanos, nós pensamos em várias coisas ao mesmo tempo. Então, todas essas fases, elas podem acontecer concomitantemente. Nós podemos passar para uma sem ter resolvido a outra. Mas a primeira etapa dessa montanha-russa é o choque, é a surpresa. Você parece não acreditar naquilo que está acontecendo. Você acabou de receber uma notícia de que você tem uma falha, entre aspas. Você tem a sensação de que você tem um defeito. Você perdeu a sua autonomia. Tiraram de você o controle de decidir o momento que você quer ter os seus filhos. Talvez a maior frustração que você vai encontrar ao longo da vida é receber o diagnóstico da infertilidade. Então, tudo isso passa a ser muito novo, porque desde a nossa infância, nós somos treinados para a maternidade e a paternidade. Observem, olha aqui, ó, a menininha brincando com uma boneca, ela cuida dessa bonequinha como se fosse mãe dela, amamenta, dá a mamadeira, troca a roupinha, troca a fraldinha, brinca, utiliza a voz infantil para ninar aquela criança. Então, a maternidade, ela é aflorada desde os primórdios da nossa vida. A figura masculina aqui, olha aqui a masculinidade que nós homens somos orientados a ter desde a nossa infância para constituirmos a nossa família, para sermos pais no futuro. Então, a nossa cultura, ela promove, ela aflora em nós esses sentimentos maternos e, de repente, o diagnóstico da infertilidade te tirou todo esse sonho. Paralelamente a isso, olha só, nós temos a perda de controle, aquela perda de autonomia que eu falei para vocês. Tudo isso, pessoal, faz parte da reação natural de enfrentamento à infertilidade. Por outro lado, esse choque, essa surpresa, ela pode trazer um pouco de alívio, porque lá na clínica de reprodução humana, não é incomum os casais já chegarem do ginecologista geral depois de alguns meses de tentativa de tratamentos mais simples, como o namoro programado, por exemplo. E aí o casal se sente aliviado de fazer uma fertilização in vitro porque eles não aguentam mais as relações sexuais programadas. E aí, então, você
saber que você vai ter que partir para um tratamento, que ele não depende tanto da vida sexual para alcançar a gestação, pode trazer muito conforto. E aí, nesse cenário, começa a vir a sensação de negação. Vamos ver no nosso relato como veio a negação? Depois que a gente viu que com os medicamentos apenas a gente não estava obtendo resultado, a gente trocou de médico de cidade. A gente foi para uma cidade aqui vizinha, passamos por um outro médico, comecei a fazer todos os procedimentos com ele novamente. Como vocês puderam ver, a fase aí do choque, da surpresa, na sequência da negação, ela ocorre com a necessidade de procurar diferentes profissionais, de ter certeza que realmente aquilo é verdade, ou então, se você já fez o tratamento e a gravidez não vem, você acha que o problema pode ser do profissional, e às vezes você não entende que existe a limitação biológica para a gente engravidar. Eu vou falar sobre isso com vocês em um outro vídeo. E aí, então, a negação, ela te dá essa necessidade de você procurar diferentes profissionais para tentar encontrar essa solução de forma mais rápida. É quando os casais começam a ir em vários médicos, em várias clínicas, para tentar buscar uma luz no fim do túnel. Mas eu pergunto para vocês, será que existe alguma ferramenta para lidar com essa montanha-russa? E nada melhor, pessoal, do que a gente ver casos da vida real. Vamos ver no relato o que esse casal contou para a gente? Eu nunca imaginei poder estar conversando sobre isso com tanta leveza, né? Eu converso com algumas meninas que a gente, aos poucos, vai descobrindo que tem muito perto da gente pessoas que passam pela mesma coisa. A gente, às vezes, se fecha, não quer conversar, né? Não quer ficar expondo o que está acontecendo. Eu tive algumas amigas minhas que me deram todo o apoio. Mas, assim, vamos encarar. Bom, como vocês puderam observar, dividir a história com outras pessoas pode ser considerada uma ferramenta de enfrentamento da infertilidade. Se você sabe que algumas reações são esperadas diante desse diagnóstico, desabafar com alguém pode te ajudar a enfrentar tudo isso com muito mais segurança e tranquilidade. Bom, e a infertilidade, pessoal, ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade, ela não escolhe o nível socioeconômico, o nível cultural, a profissão. Todos nós podemos ser vítimas dessa doença. Vamos ver agora num relato de uma celebridade de Hollywood, a Wilson, que é uma atriz que já fez vários filmes de comédia, entre eles aquele As Trapaceiras, que é um dos mais engraçados, na minha opinião. E olha o que ela coloca a respeito da fertilização. Recebi más notícias hoje e não tinha ninguém com quem compartilhar. Mas acho que preciso contar a alguém, disse ela sobre as dificuldades com o tratamento de fertilização. E ela continua, olha só, para todas as mulheres que encaram problemas com a fertilidade, eu entendo vocês. O universo funciona de maneiras misteriosas e, às vezes, nem tudo faz sentido. Mas espero que haja luz prestes a brilhar através de todas as nuvens escuras. Então, ela abriu o coração dela, né, publicamente. Ela precisava, e isso é importante, porque ela, como formadora de opinião, eu tenho certeza que ela trouxe alento e conforto para muitas pessoas. E depois dessa declaração, surgiram os comentários. Em 2020, ela congelou os óvulos, eu não sei detalhes desse tratamento, procurei na internet, mas não encontrei. Mas aí lá no comentário, teve uma colega de elenco dela, outra atriz de Hollywood, a Alex, que ela também dividiu as suas angústias em relação à fertilidade, ela conta que ela também passou pelo mesmo processo, e observe, até uma profissional da área da ginecologia, uma obstetra de 36 anos, também fez o seu comentário, dando apoio para a Wilson, falando que ela também passou uma dificuldade relacionada à baixa reserva ovariana. Então, observem como as mulheres, elas querem realmente dividir as suas angústias, dividir a sua história. E aqui, então, pessoal, surge a primeira ferramenta. A primeira ferramenta que a gente pode oferecer para você, principalmente as mulheres já têm um perfil deste, mas o homem também pode utilizar dessa dica, é você compartilhar a sua história. E quando eu falo em compartilhar a história, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu posso ter conflito de interesses. Obviamente que você pode compartilhar no nosso canal, participando aqui das lives comigo, mandando o seu relato anônimo por escrito, mas o compartilhamento de histórias não necessariamente precisa ser público. Você pode escolher alguém da sua confiança,
alguém que realmente você confie, você pode dividir as suas angústias, dividir as suas inseguranças, os seus medos. Isso pode ajudar você a tomada de decisão de uma forma mais racional, tá certo? E também, essa pessoa ela não precisa falar nada, ela pode simplesmente ficar te ouvindo. Isso já seria suficiente para você esvaziar o seu coração e deixar ele ser preenchido com aquilo que realmente vai te ajudar a enfrentar o diagnóstico da doença, tá? O compartilhamento de histórias mostra que vocês não estão sozinhos. Tanto vocês mulheres, quanto nós homens, nós não estamos sozinhos nessa jornada da infertilidade. É um mal muito comum na sociedade moderna, por aquilo que eu falei no começo, a gente está postergando a encomenda do nosso primeiro filho, tá? É importante esse compartilhamento para que a gente reduza, né, esse isolamento, que não faz bem para nenhum de nós. Um isolamento inicial, ok, é importante, é válido, é autorreflexivo, vai te ajudar a controlar um pouquinho mais o que você vai fazer, mas o isolamento permanente, mais prolongado, isso daí já não é bom, porque ele pode desencadear outras doenças, como, por exemplo, a depressão. Bom, então, compartilhar a sua história é uma ferramenta excelente. E a segunda ferramenta de hoje, que eu queria dividir com vocês, é a informação. E para falar de informação, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, de um dos erros mais comuns. Então, imaginem vocês na recepção de uma clínica de reprodução humana, e aí começam aqui a troca de experiências, ok, mas essa troca de experiências, nem sempre ela tem benefícios. E para exemplificar isso, eu vou contar uma história que aconteceu em um dos locais que eu já trabalhei, que as mulheres ficavam ali na recepção, e eu lembro que eu chamei uma paciente com endometriose para a gente começar o tratamento. E a hora que eu chamei, ela chegou extremamente assustada, aflita, aquilo me chamou a atenção, eu perguntei se estava tudo bem, ela falou, doutor Anderson, eu não sei nem se eu vou começar o tratamento. Eu estava ali na recepção, eu comecei a conversar com uma pessoa, e ela tem o mesmo problema que eu, que era a endometriose, e ela já está ali para começar o 4º ciclo de fertilização dela. Eu não vou começar esse tratamento, eu não quero passar por tudo isso, eu acho que esse caminho não é para mim. E aí, o que eu falei para ela? Isso que vocês vão ver aqui. Cada caso é um caso. Mesmo tendo a mesma doença, cada situação funciona de um jeito. Nesse caso específico, eu falei, qual era a idade dela? 40 anos. Qual é a sua idade? 28. Falei, então, a nossa comparação aqui, ela não é real. A nossa comparação aqui não é verdadeira. Segundo ponto, a gente tem que ver aonde está essa endometriose. Ela compromete o ovário? Tem comprometimento da reserva ovariana? Sim, não, nós não sabíamos. Eu não sabia do caso da outra paciente, né? Então, eu deixei a paciente mais tranquila, mais sossegada, e aí ela, então, resolveu começar o tratamento, e depois de 3 transferências, a gente conseguiu alcançar o positivo. A jornada, mesmo assim, dela foi longa, tá? Então, tomem cuidado com comparações inadequadas. Cada caso é um caso, mesmo que você tenha a mesma doença. Não vamos generalizar o particular, vamos analisar de forma personalizada, certo, pessoal? Então, quando a gente fala em informação, a gente tem que buscar fontes confiáveis. Cuidado, hoje existem muitos sites, muito blog, que baseiam as suas condutas em experiências pessoais. Ok, isso é muito válido, conhecer a experiência de outras pessoas é fundamental, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o marketing coloca aquela exceção como uma regra, e não é incomum o casal chegar para a consulta do caso novo, querendo controlar todo o processo, já explorando toda a tecnologia que tem disponível na prática clínica, mas que parte dessa tecnologia não tem uma confirmação pela ciência que realmente vai ofertar a gravidez. Então, realmente, nós precisamos individualizar cada caso. Obviamente que essa tecnologia que não tem medicina baseada em evidência envolvida, ela pode ser utilizada, mas o médico ele precisa ser um conselheiro. Esse é um ponto importante. Tradicionalmente, nós médicos assumimos uma postura muito paternalista, naquele sentido de que nós estudamos, nós nos treinamos, então faz o que eu estou falando, que eu estudei para isso, esse que é o caminho. E tira do paciente a autonomia de decisão. A medicina moderna, a medicina personalizada, a medicina que olha para o casal, para o paciente,
é uma medicina mais de ausculta, de ouvir as angústias, as necessidades do casal, em relação também à parte biológica, obviamente. Depois de ouvir, nós fazemos um apanhado geral de tudo que está disponível, e aí, dentro do que está disponível, o casal vai tomar a decisão de fazer ou não aquele procedimento, de fazer ou não aquela estratégia, de usar ou não aquela tecnologia, mesmo que ela não tenha embasamento científico, tá? Esse é um dos erros mais comuns na prática médica hoje, que é tirar a autonomia de decisão do paciente. Tá certo, pessoal? Então, aqui fica a minha dica. Busquem informações de fonte confiável. Nós temos aqui, eu coloquei 2 sites, existem outros, tá? Tem sites das sociedades brasileiras, mas está numa quantidade de informações um pouco menor. Mas aqui a gente tem o PubMed, que é a referência para a ciência hoje, de todas as áreas. Temos artigos publicados em revistas nacionais, brasileiras, artigos internacionais, a maioria deles está na língua inglesa, tá? Mas aqui são fontes confiáveis. E o da rede latino-americana também, tá, pessoal? A rede latino-americana de infertilidade também é um site de fonte confiável. E não fiquem constrangidos. Se você estudou sobre o assunto, se você está com dúvida, anote, leve o artigo, leve a sua dúvida para o seu médico e, junto com ele, discuta. Eu acredito que esse diálogo, essa comunicação, vai aumentar o benefício aí da relação médico-paciente, vai estabelecer uma relação de parceria, de amizade, de entrega, que é o que a gente precisa para enfrentar essa doença. Nós vimos que nós não temos o controle do momento do nosso sucesso, da nossa gravidez, mas a gente pode ter um controle e uma estabilidade da nossa montanha-russa. Conhecendo essas etapas, a gente pode tornar a jornada mais longa. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, novamente eu vou pedir para você curtir aqui embaixo, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações, e eu prometo que eu vou estar trazendo para vocês frequentemente novos conteúdos para tornar a sua jornada mais emocionante com segurança. Até o nosso próximo vídeo.